Olá, ainda falando sobre a inveja, parte 2. Assim como os irmãos de José tinham inveja de José e perseguiram José ao ponto de vender José como escravo, né? E deixarem José longe da sua família por muito tempo. Existem pessoas que fazem isso, né? Com outras pessoas. Nesse mundo agora, nessa vida agora que a gente sabe. Muitos irmãos têm inveja dos irmãos, arrumam confusão com os irmãos. A maioria por causa de herança mesmo, né? Quando, na verdade, a nossa herança não é nessa terra. A nossa herança encontra-se além deste mundo. E eu louvo a Deus por isso. Porque o ser humano anda tão sem amor, anda tão sem afeto, anda tão sem cuidado com o próximo, que por qualquer coisa são capazes de matar, né, para adquirir o que querem. E naquela época os irmãos José fizeram isso, né? Jogaram José na cisterna, fingiram que tinham matado José para que o pai dele deixasse de procurar. Às vezes é necessário que haja um reboliço na nossa vida para que a gente cresça, para que a gente faça a diferença. Mesmo que para isso nós tenhamos que ser perseguidos pela nossa própria família, ser afastados dos nossos próprios pais, né? E vivemos em um lugar distante, um lugar desconhecido, com pessoas desconhecidas. Mas Deus, quando Ele tem um propósito na nossa vida, Ele nos leva aonde Ele quer. E não importa a situação que Ele usa, não importa qual seja a situação, né, que Ele usou para levar José até ali, Ele tinha um plano maravilhoso para a vida de José. E que através da vida de José, Ele também tinha um plano para a família de José. Né? Aqueles que lá atrás judiaram de José, jogaram José na cisterna, venderam José como escravo, não sabiam que o mundo dá voltas e que Deus os levaria a necessitar da ajuda de José lá na frente. E é isso que Deus faz, né? Não adianta você ter inveja, não adianta você querer o que não é seu, não adianta você tentar usar de maldade com as pessoas com quem você convive para que você tenha algo que essas pessoas tenham. Porque a lei de Deus, ela é certa, ela cobra. E aquele que é injustiçado, na hora certa, Deus abençoa. E aqueles que fazem a injustiça, na hora certa, Deus cobra. Né? Deus tinha plano para a vida de José. E fez com que José fosse parar no Egito. E pela escolha de Deus, ser governador daquele lugar, para poder abençoar a sua própria família, quando chegou a hora da necessidade. A hora que faltou tudo lá na terra de José, e o povo dele teve que ir ao Egito em busca de alimentação, em busca de algo para sua sobrevivência. E Deus usou José para abençoá-los. Olha como é que Deus faz. Mas Deus usou para abençoá-los por quê? No decorrer desse tempo, os irmãos dele se arrependeram do que haviam feito. Quando eles viram seu pai sofrendo, quando eles viram seu pai morrendo aos poucos por falta do filho, né, sofrendo pela perda do filho, eles se arrependeram do que eles fizeram com José. E Deus agiu com a bondade de Deus, com a bondade de pai, quando eles se arrependeram. Né? Por isso, Deus acabou levando eles até o Egito na hora da necessidade e José estava lá para abençoá-los, para dar a eles o que eles precisavam naquele momento. Então, não seja uma pessoa invejosa e também não se deixe ser levado pelas coisas que as pessoas fazem contra a sua vida. Porque Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. E quando Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, Ele não muda o roteiro porque alguém quer. Ele causa situações para que isso aconteça. E mesmo que essa situação seja levar você para longe da sua família, seja levar você para longe da sua casa, para longe do que você tem de mais especial na sua vida, não importa. Deus faz e Ele sempre sabe o que é bom, Ele sempre sabe o que é melhor. Ele fez com que José parasse naquele lugar porque Ele sabia que lá na frente os irmãos de José iam se arrepender e a família de José precisava de socorro. E o socorro viria de onde? Das mãos de José, que estava no Egito. Deus é tremendo. Deus não faz nada pela metade. E Deus não deixa histórias inacabadas. Deus não deixa que a ruindade do nosso coração prevaleça. Porque os irmãos de José tiveram vergonha depois, quando chegaram lá e encontraram José. É como um rei do Egito. Pensem, que situação.
eles se lembrarem da maldade que eles fizeram com José e agora estarem diante de José, precisando da colaboração de José para sobreviverem. Isso é para nós refletirmos. Não adianta, né? Nós queremos passar na frente de Deus para sobrepor na vida de alguém o nosso desejo, fazer maldade com outras pessoas, né? Porque Deus, ele age segundo a sua vontade e não a nossa vontade. E a vontade de Deus era que José fosse rei do Egito, fosse governador do Egito. A vontade de Deus era que José estivesse no governo do Egito para abençoar sua família na hora que precisasse. E muitos outros, né, da terra de José, quando precisou, que estava passando por necessidade, Deus usou José para abençoar. Então pense sobre isso. Não deixe que a inveja tome conta do seu coração e nem queira estar no lugar de ninguém, porque o seu lugar é o seu lugar. O lugar da outra pessoa é o lugar da outra pessoa. E Deus sabe o que Ele tem para a vida de cada um de nós. Boa noite.